Hora de mais uma questão comentada, questão de 2018, questão de um assunto muito frequente em todas as provas, que é o período composto. Ou melhor, que são as relações lógico-semânticas do período composto. Isso cai em qualquer banca, apesar de eu ter escolhido uma questão da FUMARC. Vamos a ela. Do segundo parágrafo, retiraram-se excertos e se destacaram alguns elementos responsáveis pela coesão do texto. Para esses elementos, sublinhados, indicaram-se as ideias que exprimem. Assinale a opção em que a indicação da semântica esteja incorreta. Letra A. Entre eles estão a motivação, a pontualidade, a assiduidade, a lealdade, o espírito de equipe, a confiabilidade, o empenho, ou seja, o que não pode ser simplesmente comprado por dinheiro. Ideia de retificação. Letra B. No caso brasileiro, portanto, a evolução do ambiente de negócios tende a favorecer as corporações mais íntegras. Ideia de conclusão. Quanto mais ele se desenvolve, mais esses valores se pronunciam. Ideia de comparação. Letra D. Tais valores intangíveis, segundo Fonseca, dependem fundamentalmente dos atributos morais da organização. Conformidade. Vem aqui. Eu poderia não ter escolhido essa questão, porque ela tem um problema. O que é ter um problema? Existe um gabarito oficial para essa questão e existe o que aconteceu de verdade. Quer dizer, alguém que elaborou a questão, não sei se pensou de uma forma e não concretizou, fato é que eles querem que a gente marque a incorreta. Existem duas incorretas. Dá uma olhadinha e veja se vocês chegam a quais são elas. Vem aqui. A letra A tem a palavra retificação. Não existe a oração retificativa. A letra B tem a palavra conclusão. Existe oração conclusiva. A letra C tem a palavra comparação. Existe oração comparativa. E a letra D tem a palavra conformidade. Existe oração conformativa. Tá. Então, assim, se depender do nome, a letra A tem uma palavra retificação, que não existe esse tipo de oração. Mas não está mandando classificar a oração, está perguntando o sentido. Então, por exemplo, olha na letra A. Entre eles estão a motivação, a pontualidade, a assiduidade, a lealdade, o espírito de equipe, a confiabilidade, o empenho, ou seja, o que não pode ser simplesmente comprado por dinheiro. E aqui? Não existe oração retificativa, mas existe o verbo retificar, que se opõe ao verbo ratificar. Você sabe que são palavras parônimas, uma palavra se parece com a outra. Retificar significa corrigir. Ratificar significa confirmar. Então, se eu falo, olha, existem alguns fatores. Esses fatores são a motivação, são a pontualidade, são a assiduidade, são a lealdade, o espírito de equipe, a confiabilidade, o empenho, ou seja, o que não pode ser comprado. Realmente não se compra pontualidade, não se compra confiabilidade. Então, esse ou seja, ele confirma. Então, a ideia aqui é a ideia de endossar. Se você pensou em marcar a letra A, pode marcar. Porque não é a ideia de retificação, é a ideia de ratificação. Se a FUMARC deu essa resposta como oficial, essa resposta estava certa. Porque não está retificando. Eu quero ver quando eu coloco uma outra expressão, por exemplo, a expressão ou melhor. Ele trabalha 8 horas por dia. Ou melhor, 6. Isso é retificar.
Porque eu tinha dito 8 e eu corrigi para 6. Então, essa expressão aqui retifica. Mas essa expressão, ou seja, por exemplo, a mitose, ou seja, um dos processos de divisão celular, estou corrigindo não, estou endossando. Ou seja, não é retificação, é ratificação. Olha a letra B. Uma das coisas que as pessoas sabem é sobre esse portanto. Realmente, portanto, é conclusão. Quantas vezes você fez uma redação e o último parágrafo você dizia assim, portanto, papapá, papapá, papapá. Qual era a sua ideia? De concluir. Olha a letra C. Essa é outra problemática. Porque quando se fala quanto mais eles se desenvolvem, mais esses valores se pronunciam, esse mais não é um conectivo. Esse mais é um advérbio de intensidade. Eles se pronunciam mais. E outra coisa, se eu digo assim, ele é mais rico do que eu, existe uma comparação. Agora, quando você tem essa expressão aqui, ó, quanto mais, a frase era assim, ele se desenvolve, mais os valores se pronunciam, quanto mais alto eu subia, mais frio eu sentia, quanto mais velho eu fico, mais implicante eu me torno. Isso também vale para a ideia do quanto menos. Quanto menos convidados você tiver, menos dinheiro você vai gastar. Posso até ter uma troca e dizer assim, ó, quanto mais gente vier, menos conforto haverá, mais e menos. Ou eu posso também ter assim, ó, quanto menos alunos participarem, mais produtivo será o curso. Eu estou aumentando de um lado e proporcionalmente aumentando do outro. A letra C não tinha que estar escrito comparação. A letra C tinha que estar escrito proporção. Quanto mais pessoas, mais apertado ficará o lugar, é uma grandeza diretamente proporcional. O número de pessoas é proporcional ao apertamento humano que haverá ali. Quanto mais pessoas vierem, menos espaço. Aí é inversamente proporcional. O número de pessoas é inversamente proporcional ao conforto do espaço. Então, gente, a letra C está errada também. Eu estou trazendo essa questão aqui para você ver que nem toda questão de prova é perfeita. A gente pensa que é a gente que não sabe. Mas a gente sabe. Olha a letra D. A palavra segundo disse Fonseca, conforme ele disse, de acordo com o que ele disse, isso é conformidade. É só para você saber também que a ideia de conformidade é chamada de ideia de modo. Conforme Fonseca disse, de acordo com a maneira como ele se expressou. Enfim, eu escolhi mais uma questão da FUMARC em função de um projeto que eu estou fazendo aqui, que é um curso preparatório para o concurso da Polícia Civil de Minas Gerais. Então, anote o nosso endereço, www.ivalonline.com.br. Se você entrar lá, você vai encontrar um produto, né, ligado à Polícia Civil, é um Desmontando o Texto da FUMARC. É um curso de 20 horas, em que eu vou pegar o edital do concurso da Polícia Civil e, por meio da desmontagem dos textos da banca, não da resolução das questões da prova, mas eu vou falar do conteúdo teórico, inclusive disso aqui, inclusive do assunto de período composto. Então, você que vai fazer esse concurso, ou ainda que você não vá fazer esse concurso, que você vá fazer um concurso qualquer, o texto é texto, concordância é concordância, pontuação é pontuação. Então anote aí, www.ivalonline.com.br.